boa noite, pessoal. Estamos muito felizes hoje em fazer a nossa segunda roda de conversa, que faz parte da disciplina de pós-graduação da professora Daniela Mello, na Unifesp, que trata de temas recentes em assistência farmacêutica e avaliação de tecnologias em saúde. Eu sou a Adriane, sou pesquisadora no Vértice. Temos aqui a professora Daniela Mello, que coordena a disciplina e coordena também o Vértice na Unifesp. E como convidado hoje para a nossa aula, nós temos o Belmiro. O Belmiro ele vai trazer para nós o tema Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. É um prazer tê-lo aqui. Nós já trabalhamos há alguns anos juntos, não é, Belmiro? Inicialmente discutindo políticas farmacêuticas, cuidado farmacêutico, e agora a gente traz esse tema que é uma das especialidades do Belmiro. Eu vou pedir então que ele se apresente, e em seguida que ocupe esse palco. Nós estamos hoje com 108 inscritos, então estamos muito felizes com a participação do público em geral, para além dos alunos da própria universidade. Esse é um evento de extensão, então a gente utiliza desse espaço para formação, atualização, capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde. Então, que a gente tenha um encontro produtivo hoje, teremos alguns momentos de interação, e com certeza, para aqueles que eventualmente não puderam estar aqui, porque nós sabemos que tiveram pessoas que não conseguiram se inscrever a tempo, nós enviamos o link, mas também faremos a gravação para que isso fique guardado e a gente possa cada vez mais transmitir o seu conhecimento. Belmiro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Nós estamos muito felizes de discutir esse tema hoje. Obrigado, professora Adriane, professora Daniela. Muito boa noite a todos. Só para confirmar, o áudio está certinho? Está chegando bem? A gente está te ouvindo bem. Maravilha. Sim, Ok. tá tudo certo. Ok, obrigado. Bom, eu gostaria de poder convidar todos para abrir as câmeras, para poder ver a todos, né? Cumprimentar, humanizar esse ambiente digital, mas pelo YouTube não vai ser possível. Então, como a Adriane bem colocou, a ideia é que a gente também possa ouvir cada um dos participantes, né? E para ouvi-los, nós elaboramos aí também um formulário, daqui a pouco vai estar circulando aí com vocês o link. Então, peço para que responda, para que a gente consiga ter esse diagnóstico situacional, né, em que pé está aí no seu território a implantação das plantas medicinais e fitoterápicos. Então, até que ponto vocês estão conseguindo desenvolver a política? Bom, então, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Belmiro, sou farmacêutico, bioquímico, também especialista em gestão e economia na saúde, especialista em plantas medicinais e fitoterápicos, mestre em gestão e educação em saúde, né, com enfoque no consultório farmacêutico, isso logo depois que saiu a RDC em 2013, tive a grata oportunidade de ter a Adriane como uma das orientadoras, e atualmente estou doutorando na UNB. O foco é saúde baseada em evidências, com recorte em plantas medicinais, ok? Acho que vale a pena também fazer um disclaimer, esclarecer que a fala é na condição de pesquisador e doutorando em saúde baseada em evidências pela UNB, e também mencionar que até o final do ano passado eu estava compondo a equipe de gestão da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e
embora eu atue na GESUS, essa apresentação não reflete uma posição institucional, até mesmo porque não faz parte do escopo da GESUS, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ok? Mais uma vez agradecer ao convite, professora Adriane, professora Daniela, da Unifesp, e também acho, acho muito importante registrar uma gratidão pelo aprendizado prévio no Departamento de Assistência Farmacêutica, no DAF, do Ministério da Saúde, e o que basicamente fundamentou essa base técnica de discussão, né? Todos os dados que serão discutidos são dados públicos e as fontes elas vão estar disponíveis aí no rodapé de cada slide. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa conversa. Acho que na gestão, né, às vezes a gente está lá no gabinete, no escritório, e muitas vezes a gente perde ali aquela sensibilidade da ponta. Então, a ideia é que a gente possa começar com um caso, né, uma procura, colocando aqui como uma procura silenciosa, o fator humano antes da gestão. Para isso, nós temos aí, nesse caso fictício, para ilustrar, a dona Luísa, de 68 anos, e ela tem dores crônicas e severas, e para isso ela faz uso de polifarmácia, né? Diante desse quadro, que não é tão incomum, a equipe pensou ali numa prescrição de fitoterápico na atenção primária para reduzir essa carga medicamentosa, né? Então, a famosa polifarmácia, né? Bom, o sistema indicou o caminho natural para a Dona Luzia, que já está previsto, né, na política nacional, mas o caminho estava quebrado. Então, vamos pensar que 20 anos atrás, em 2006, foi quando foi instituída a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, ela continua, 20 anos depois, a não encontrar um tratamento na sua unidade básica de saúde. E por que isso ocorre? Então, vamos tentar entender e fechar esse quadro até o final dessa apresentação. E como roda de conversa, gente, pedir para que vocês interajam tanto pelo formulário, né, com as perguntas, e também ali pelo chat, onde daqui a pouco, terminando essa breve apresentação, a gente já abre aí para estar comentando, legal? Então, nós temos um paradoxo da biodiversidade, né? Olha, o LM é ótimo, né? Estava até conversando com a professora Daniela antes de iniciar aqui o encontro, mas a gente precisa revisar cada detalhe, né? Cada vírgula. Então, eu procurei ter esse cuidado também, essa diligência. Então, nós temos aí que 80% da população em países em desenvolvimento utiliza práticas integrativas, e dessas, 85% são plantas medicinais. No Brasil, nós temos aí esse potencial nacional, né, a maior biodiversidade do mundo, aproximadamente 60 mil espécies catalogadas. Só que nós temos esse gap, né, na intersecção, aí a gente vê que menos de 10% foram estudadas para compostos bioativos, e destas, aproximadamente 20% possuem uma avaliação clínica sólida. Dificuldade e oportunidade, né? Então, agora no último dia 19, ocorreu ali uma chamada para a revista Saúde em Debate, e nós tivemos a oportunidade de enviar esse trabalho, em que foi feita uma análise cienciométrica. Nós buscamos em algumas bases de dados, e seguindo o fluxograma Prisma, nós chegamos a alguns resultados. Esse artigo ainda não está disponível, ele foi submetido, e logo mais espero que esteja aí para que todos consigam aproveitar os achados e que a gente consiga evoluir também, né, nessa busca de evidência. Começando lá nesse funil, nós temos no primeiro, assim, aproximadamente 75% das espécies analisadas, ela possui um forte reconhecimento na RNSUS,
que é a relação de plantas medicinais de interesse do SUS. Peço desculpas aqui pelo S minúsculo, e no formulário da Farmacopeia Brasileira. Então, opa, ponto positivo, né? 2 documentos oficiais em que essas espécies analisadas aparecem. Quais são essas espécies? Nós pegamos a partir da Fiocruz. A Fiocruz tem ali um sistema chamado ObservaPix, e nós conseguimos ali, eles têm trabalhado junto ao Ministério da Saúde, né, para mapear os serviços que oferecem plantas medicinais e fitoterápicos. Então, nós fizemos ali um recorte, né, identificamos as espécies mais utilizadas e, sim, elas estão presentes nesses 2 documentos oficiais. E, seguindo o funil, nós temos aí o foco metodológico, pensando que na atualidade, exige ensaios clínicos tradicionais, e com isso a gente acaba beneficiando muito espécies exóticas, onde a literatura dispõe muitos estudos, como, por exemplo, a aloe vera e a cúrcuma longa. No entanto, nós observamos nessa revisão uma escassez de dados para as espécies nativas. Seguindo o último funil, as espécies nativas brasileiras, elas lutaram para ultrapassar as exigências de avaliação de tecnologia em saúde. Me parece que a gente está aí comemorando o aniversário da Rebrates, da Conitec. Eu tenho visto alguma coisa assim nas redes sociais de ATS, e nós temos esse entrave. Não estando lá na equipe da gestão de política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, eu me sinto à vontade, enquanto pesquisador, de fazer algumas observações com vocês. Então, por exemplo, a Conitec, ela segue critérios bastante rigorosos, são aqueles, né, dos medicamentos sintéticos. No entanto, nós não dispomos de todos esses resultados clínicos com as plantas medicinais seguindo o mesmo rigor. E uma outra questão também, em relação às variáveis que poderiam ser consideradas nessa incorporação dos fitoterápicos, considerando que é uma prática integrativa e complementar de saúde. Então, essa é uma observação e a gente pode discutir mais à frente. Então, dessa forma, seguindo esse rito de incorporação da Conitec, padrão ouro que o resultado é uma baixíssima incorporação na Rename até 2024, até o ano passado, que é a última publicação. Nós temos aí 12 fitoterápicos na nossa Rename até então. Belmiro, vou aproveitar que você deu uma respirada nesse slide e vou fazer uma primeira pergunta para você. A gente já tem alguns fitoterápicos na Rename, mas esses fitoterápicos vieram mais pela política, pelo início da política, do que necessariamente eles passaram por avaliação na Conitec. Estou correta? Sim, professora Daniela, tá correta. Foi um ato administrativo. Exatamente. Né? Porque eu estou tentando recordar aqui, eu acho que eu nunca vi fitoterápico passar na Conitec ainda. Então, isso, só para esclarecer quem está ouvindo a gente, né, o caminho comum de um medicamento entrar na Rename seria passar pela Conitec. Mas a gente sabe que há outros caminhos para os medicamentos chegarem na Rename. Esse não é esse exemplo, né, dos fitoterápicos, ele não é único, já teve outros exemplos. Só estou reforçando que como é inédito essa questão e como talvez seja complexa essa questão da incorporação de fitoterápicos passando pela Conitec. Ótimo. Olha só, obrigado pela intervenção, foi muito oportuna.
E sim, a informação procede, foi esse caminho. Sinto muito, não posso ajudar com isso. Só um pouquinho caminhar aqui, acabou ligando aqui. Pronto. Eu Sim. até fiz uma busca agora, rapidamente, no site da Conitec, Uhum. e da minha lembrança como gestora de saúde, eu me lembro basicamente da submissão do canabidiol. E aí, acho que esse pode ser um tema que depois você pode abordar, assim que você concluir a sua apresentação, porque eu me lembro, eu estou tentando recuperar assim na minha mente, né? Mas que basicamente as apresentações disponíveis no mercado elas tinham concentrações muito diferentes. Então, para além do fato de que os ensaios clínicos eles são quase inexistentes, existe também uma questão em relação ao processo produtivo, que a padronização do medicamento ela não é tão homogênea, talvez, ou esse processo de desenvolvimento do medicamento ele não é tão homogêneo como o dos medicamentos sintéticos. Uhum. Parece que cada um dos produtores de fitoterápico traz um medicamento numa forma de extração, numa concentração, o que aumenta a complexidade, diminui a nossa capacidade de comparar estudos que talvez fossem semelhantes, né? Perfeito. Eu me lembro, enquanto seu aluno no curso de Gestão e Economia da Saúde, com o professor Áquilas, acabei fazendo esse levantamento dos produtos à base de cannabis, para ver o posicionamento da Conitec, e na época tinha duas negativas quanto à incorporação, né? Então, mas um ponto importante, porque sempre surge, e a cannabis? A Anvisa, ela trata como uma categoria específica, produtos à base de cannabis. Então, ela não trata nem como medicamento, nem como fitoterápico, certo? E aproveitando o gancho, assim, é um dado bem específico, mas assim, pensar que a partir do momento que a gente isola uma substância, como por exemplo uma que é de grande interesse, CBD, né, tratamento de dor, etc e tal, isolou uma substância já não é mais considerado fitoterápico, certo? Então ele já descaracteriza. Mas no momento, são minhas duas últimas telas dessa apresentação, as novas normativas da Anvisa, aí trouxe aí uma sobre o fitoterápico, sobre a cannabis, e outra em relação ao registro dos fitoterápicos. Tudo bem? Então, foi isso que aconteceu, gente. Não existe registro aí em relação ao rito da Conitec para a incorporação desses 12 fitoterápicos, né? Pelo menos até onde se sabe, não ocorreu por essa via. Bom, então, vamos pensar aí, vamos repensar o valor em saúde, né? Então, nessa batalha em relação ao método. Por quê? A Conitec, ela traz ali, então, a avaliação de tecnologia em saúde, seguindo os ensaios clínicos tradicionais, né? Uma avaliação baseada quase que exclusivamente no curso unitário, e os fitoterápicos são erroneamente enquadrados como uma alternativa mais barata aos medicamentos sintéticos. Então, isso é interessante, faz lembrar de um colega muito especial lá do DAF, ele já trazia assim, barato, né, barato, caro, pressupõe ali uma comparação, né? Então, se a gente comparar uma espinheira santa, que consta na Rename, né? A espinheira santa Maitenus ilicifolia, é o nome científico dessa espécie, e ela tem indicação ali para tratamento de problemas gástricos, certo? Então, ele poderia entrar aí como alternativa em relação ao omeprazol,
E a gente sabe que a galera gosta de usar omeprazol com tudo, né? Tá fazendo uso de polifarmácia, põe um omeprazol, e tem aqueles que usam ad eterno, né? Então, assim, pensando que é um medicamento inócuo, é livre de danos, e já existem evidências de que aumenta ali o risco de Alzheimer, né, diminui B12, também pode aumentar o risco de fratura óssea, enfim, não é um medicamento que deve ser usado para sempre, né? Então, poderia ser uma alternativa para desmame, poderia ser uma alternativa em relação ao omeprazol, sim, mas comparando o custo unitário de um omeprazol com o custo de uma espinheira santa, o fitoterápico ele é muito mais caro. E, assim, é de senso comum falar, a planta medicinal, né, é mais barata. Então, assim, só para distinguir, então, a planta medicinal e o fitoterápico já é uma forma farmacêutica, certo? Já é um produto ali, com um produto final. Então, se eu tiver um pezinho de espinheira santa em casa, pode, sim, ela vai ser mais barata do que eu adquirir um omeprazol. Sim, então depende justamente do que a gente vai estar comparando. Mas, basicamente, comparar o fitoterápico com o medicamento sintético, não, ele não é mais barato, ele é mais caro. Então, por isso, talvez a provocação aí de falar sobre financiamento e acesso, né, de que forma que a gente conseguiria levar aí aos nossos pacientes, aos nossos munícipes, à população brasileira, o acesso às plantas medicinais e fitoterápicos. Então, vou apresentar aqui para vocês também alguns caminhos. Para isso, então, a Conitec, seguindo esse rigor metodológico, a OMS, né, o ano passado teve um encontro aqui no Brasil das Américas para discutir pesquisas em MTCI, né, que são as PICs no Brasil. E eu lembro que eu cheguei, né, para essa reunião, eu estava com uma inquietação muito grande, porque no doutorado a gente está seguindo o método tradicional também. Saúde baseada em evidência, mas seguindo todo o rito ali de um medicamento sintético. E foi então quando eu percebi que essa angústia, essa inquietação, não era somente minha, mas também dos outros pesquisadores que estavam ali nessa reunião que foi organizado pela OPAS. Diante disso, foi publicado no ano passado a estratégia para das práticas integrativas. Acho que está aqui, Estratégia Global para a Medicina Tradicional, de 25 a 34. E uma delas coloca ali que é a utilização de métodos mistos, para que a gente possa combinar essa métrica clássica de custo-efetividade com uma dimensão, com todas as sutilezas e nuances que estão ligadas às práticas integrativas. Tudo bem até aí? Querem fazer algum comentário? Tudo bem? Ok. Sim, o microfone é aberto, eu ouvi. Eu fico até imaginando, né, quando eu olho assim esse seu comentário, que de fato a gente tem na rede brasileira de ATS diretrizes metodológicas para vários tipos de estudos e, enfim, relatórios, como conduzir os relatórios de ATS, como fazer, por exemplo, o monitoramento do horizonte tecnológico, as análises econômicas. Sim. E quando eu vejo agora um posicionamento da Organização Mundial da Saúde sugerindo a utilização de métodos mistos que consigam agregar esse conhecimento, né, necessário para que a gente discuta as plantas medicinais e fitoterápicos na lógica da saúde baseada em evidência que é complexa, eu fico imaginando, puxa, talvez a gente tenha então que começar pensando como construir este relatório, né? Porque se formos seguir a metodologia implementada diante dos desafios que você trouxe, a tendência
é que, por mais que a informação disponível tenha muitas dificuldades em relação à qualidade, que a gente continue não sendo capaz de publicizar nada do processo de tomada de decisão. Então, parece que talvez uma diretriz metodológica seja um caminho, né, que possa pensar diferente o processo de incorporar. Espero, até o final do doutorado, ter uma contribuição nesse sentido, Adriane. Assim, não é uma. Entendo que assim, estamos fazendo uma observação em relação aos ritos da Conitec, que são seguros, que são muito bem fundamentados, similares ou até idênticos a de outras de outros ministérios, né, em outros países, enfim. Mas assim, estamos abrindo os olhos para outras possibilidades, né? E de que forma, assim, tá tudo sendo construído. E aqui trazendo um pouquinho, assim, o que é o muro da Rename e a paralisia do fomento, porque o objetivo é a gente falar de fomento, né? É financiamento, mas o que isso tem a ver? A gente está falando de Rename porque, justamente, começa aí o passo 1, né, a evidência. Então, a falta de dados clínicos tradicionais inviabiliza a criação de protocolos clínicos estruturados e a submissão da solicitação para que seja incorporado a Rename. Então, assim, não tem dados, né? Então, e sem protocolo clínico, sem constar na Rename, o que acontece? O mecanismo de financiamento ele é tripartite e, dessa forma, ele é interrompido. Isso já faz uma relação também ali com o caso da paciente que a gente viu no começo, porque sim, tem uma prescrição, sim, existe uma política, mas assim, vou imaginar que foi prescrito ali para ela Cordia verbenácea. Cordia verbenácea é um anti-inflamatório, né? A Cordia verbenácea tem até um produto farmacêutico, um spray que compete com o Cataflam, e esse produto à base de uma planta medicinal. Então, assim, foi prescrito, tá? Seria muito bem indicado para essa paciente, mas a gente não tem aí condições de tramitar na Conitec e incorporar. Então, o não pertencimento à lista da Rename, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, trava o repasse financeiro federal, né? E esse muro impede que a planta, o fitoterápico, de transitar nessa validação para que ele componha a prateleira da atenção primária em saúde. Sim. Vamos conversar, é uma roda de conversa, gente. Vamos lá, por Só favor. para tentar traduzir em outras palavras, né? Vamos imaginar que esses medicamentos estariam disponíveis na unidade básica de saúde. E existe o componente básico da assistência farmacêutica que determina o quanto cada gestor vai contribuir com o financiamento. Mas diz que a aplicação do recurso tripartite, então, do Estado, do município e do Ministério da Saúde, apenas pode ser feita para aquilo que consta no anexo da Rename, o anexo 1. Então, acho que é esse o ponto que você está trazendo. Veja, por mais que eu deseje implementar ou disponibilizar no meu município um fitoterápico para além dos 12 ou 15 que constam na Rename, o financiamento precisaria ser do próprio município e não poderia utilizar o recurso federal, o que por si já implica uma barreira de disponibilidade, justamente porque nós sabemos a complexidade que é o financiamento em saúde. Então, por isso que é tão importante que esteja na Rename. A pactuação do componente básico, ela traz que o recurso ele pode ser utilizado para comprar insumos para a estruturação das farmácias vivas também,
Mas em termos de produtos acabados, né, desses que os fitoterápicos em si, que são industrializados, a gente teria esse limitante. Então, de fato, parece que é um círculo vicioso, né? Eu vou trazer um outro elemento para essa conversa, que é quando a gente tem a avaliação na Conitec, né, geralmente a gente tem poucos medicamentos de atenção primária que de fato passaram pela avaliação na Conitec. Não é só fitoterápico, a atenção primária, de forma geral, está bem subrepresentada nas avaliações da Conitec. E isso é esperado, porque são demandas externas, né? E são demandas internas que geralmente vão focar nos problemas orçamentários mais graves, né? Que são medicamentos mais caros, geralmente. E aí, a avaliação na Conitec, ela é sempre medicamento e indicação, né? E muitos medicamentos do CEAF, por exemplo, do componente especializado, saem com essa lógica de medicamento e indicação. Um dos outros dilemas que a gente tem para essa avaliação é, a partir do momento que você tivesse a avaliação de um fitoterápico na Conitec para uma determinada indicação, e depois ele fosse pactuado para estar disponível na atenção primária, você perderia totalmente o controle sobre a indicação. Porque os medicamentos de atenção primária, a não ser que os municípios estabeleçam um protocolo local, geralmente eles são dispensados sem uma justificativa, sem um CID associado. Então, aquela avaliação econômica e aquela avaliação de impacto orçamentário feito para avaliação na Conitec acabaria se perdendo quase totalmente, porque você não controlaria de que forma esse medicamento de fato seria usado no SUS, no dia a dia. Então, são dilemas que a gente vai encontrando, assim, que a gente não tem resposta, porque até a experiência com medicamentos de atenção primária passando pela Conitec ainda é muito incipiente. Que dirá para fitoterápico, né? Exato. Muito bem, obrigado pelas contribuições, gente. E Adriano traduzindo. Então é isso, não está na Rename, gente, o recurso federal do CEBAF não pode ser utilizado para compra de fitoterápico. E então, seguindo, olha só, nós temos aí uma série histórica em relação ao investimento que foi feito na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Eu procurei atualizar esses dados, então, para isso, visitei ali a LOA, PILOA, visitei todos esses documentos, e então nós temos aí, de 2012 a 2023, vocês podem observar ali que não chegava a 10 milhões. Já no plano plurianual desse atual governo, vocês podem observar que correu um salto lá, 2024, para 37 milhões. O ano passado foi 45, esse ano caiu um pouco, 41,7, certo? Então, nós temos aí, acho que eu consigo parar aqui de compartilhar rapidinho. Pronto. Nós temos basicamente 3 vias para implantar ali um serviço com plantas medicinais e fitoterápicos. Então, primeiro, nós temos aí o componente básico, né? Então, está na Rename? Beleza, pode adquirir um daqueles medicamentos com recurso federal, um daqueles fitoterápicos, ok? Um outro que a Adriana chegou a falar são as farmácias vivas. E existe um recurso específico, são chamamentos públicos anuais, desde 2012, que tem apoiado aí, nesses últimos anos, cerca de 6 projetos ano, ok? O recurso é de aproximadamente 1 milhão
para cada projeto selecionado. Depois a gente pode entrar na página aqui da Política Nacional, dar uma navegada ali junto, para vocês entenderem como funciona, onde encontrar as informações. Mas o ano de 2025, o ano passado, não teve esse chamamento público das farmácias vivas. Então, possivelmente por ser uma despesa discricionária, né? Então, pode ter ocorrido algum corte, né? Então, com isso, não conseguiram seguir aí com a publicação como já era previsto, né? Uma publicação anual desse chamamento público. Mas considerando a equipe forte que está lá, né? Eu desejo que consigam aí, para esse ano, tá retomando. Então, mas existem outros projetos também que estão rodando ali dentro, e tudo isso a gente conseguiu acessar ali por meio das atas do Comitê Nacional, que foi reativado. Então, nós temos acesso às pautas e às atas para saber o que está sendo discutido. Falamos sobre dois caminhos, né, para financiamento, a priori. Falamos ali do recurso CEBAF, que por isso teve todo esse contexto da incorporação, da necessidade de evidência para passar pela Conitec, farmácias vivas, e também existe agora o incremento financeiro, que é um recurso específico, um dinheiro carimbado para o custeio em ações com plantas medicinais e fitoterápicos. Então, vocês percebem que, assim, amplia bastante o escopo, né? Não é só o fitoterápico, o enlatado, o industrializado, mas ele amplia também para plantas medicinais. Vou voltar agora para a apresentação. Esse novo financiamento, nova forma de financiamento, ela se dá a partir do ano passado? O incremento financeiro começou em 24. Teve 24, teve 25. 24 tem ali a seleção, foi feito o pagamento, 25 foi feita a seleção, mas São Paulo, por exemplo, um dos municípios que foi contemplado nesse segundo incremento financeiro de 2025, no entanto, consultando aí as bases, não observo o pagamento, ainda está pendente. Então, a gente observa agora, né, nesse plano plurianual, que sim, ele está seguindo ali próximo dos 40 milhões, né, chegou a bater 45, ótimo. Esse é o incremento financeiro. No incremento, esse é o recurso global, ok? E vocês podem consultar por meio da ação orçamentária 20K5, todos conseguem acessar essa informação. Agora, sobre o incremento financeiro, observem, existem essas portarias. Então, a primeira portaria é da seleção e a segunda já o resultado, ok? Então, aproximadamente 30 milhões, tanto para 24 quanto para 25. Na seleção de 2024, que usava como critério, um dos principais critérios ali, o IDHM, o IDHM para desempate. Qual que era o critério de elegibilidade? Basicamente, transmitir dados de movimentação dos fitoterápicos na Benafar. Esses foram os critérios, tanto para 24 quanto para 25. Cada um com um detalhezinho ali sobre quais dados era entrada, saída, posição de estoque, então vale a pena ficar de olho nisso. Quanto aos critérios de desempate para 2025, o primeiro critério utilizado foi não ter sido contemplado em 24, certo? Então, aí, por isso, essa matemática de pulverização.
Porque, por um lado, sim, o recurso está chegando em mais potinhos ali, igual essa ilustração aqui do lado direito. Então, tem toda essa caixa d'água, esse orçamento federal, 30 milhões, mas ali, olha, basicamente indo algumas gotas para cada vaso. E com isso a gente tem um ticket médio anual 23 mil por ano, isso para cada município. Se a gente pegar o valor global aí de 30 milhões e dividir por 1.304 municípios, a gente vai ter, então, em média, 23 mil por ano por município. Belmiro, deixa eu só confirmar. Esses dados que você está falando, tá no slide, você está achando que está apresentando ou você está citando só? Porque a gente não está vendo seu slide agora. Não acredito. Eu deixei você falar porque você estava no raciocínio e eu não quis cortar, mas a gente não está conseguindo ver seu slide. Uhum. Só um instante. Se você quiser, eu tenho aqui a apresentação, posso colocar na tela para você. Não, tranquilo, tranquilo. Tem muitas telas abertas, meu Deus do céu. Só um instantinho. Enquanto você vai colocando aí na tela, eu vou comentar algumas coisas que apareceram aqui no chat, tá? Ok. Foi citado um estudo que eu estava olhando aqui, foi um mestrado profissional, uma dissertação de mestrado profissional, do Vitor Carlos Doneida, não sei se você conhece esse trabalho, onde ele fala do custeio da produção de fitoterápicos em farmácia viva. E aí no chat, né, escreveram: Doneida provou que os medicamentos oriundos das farmácias vivas são mais baratos que medicamentos sintéticos. Eu não abri a dissertação para a gente poder ver tudo que está escrito lá, mas depois, eu já vou colocar no chat o link para o estudo, para quem quiser, né, depois estudar mais sobre o assunto e até ler a dissertação do colega. Sim. Também apareceu aqui, né, uma pergunta se o caminho convencional, então, é o pedido do setor produtivo, a Anvisa, a Conitec e a liberação. Então, eu já respondo que, em tese, didaticamente, seria isso, né, a indústria ter o interesse de registrar o fitoterápico, é como qualquer outro medicamento, precisa de registro, né, é um registro diferente, mas precisa de registro sanitário. Depois disso, só depois disso, ele poderia ser avaliado pela Conitec, então teria que ter uma demanda ou externa da própria indústria ou de outras áreas, ou uma demanda interna do próprio Ministério para gerar essa avaliação pela Conitec. Perfeito. E aí, em se aprovando na Conitec, ainda teria pactuação, né, elaboração de diretrizes para o uso do fitoterápico, e aí ele ficaria disponível no SUS. Então, teria um caminho, né, grande aí. Um dos comentários sobre isso é que estar na Rename, mas a indústria não produzir mais é um desafio. Então, alguém, né, escreveu que dos 12, a babosa e a hortelã já estão com registro caducado, não estão nem nas drogarias, e unha de gato foi retirado pela Anvisa. Então, esse é um outro ponto. E uma outra pessoa chamou a atenção para o fato de que os recursos federais e estaduais já são muito aquém para atender os medicamentos do próprio componente básico, sem considerar os fitoterápicos, né? E a gente está onerando ainda mais. Os outros comentários são sobre... Os outros comentários eu falo em outro momento, para não te tirar totalmente da sua apresentação. Perfeito. Então, falando um pouquinho desses fitoterápicos
que constam na Rename e estão órfãos no mercado, como, por exemplo, foi falado aí, de um anti-inflamatório, é uma espécie que entrou em extinção. É uma espécie que fizeram apenas a coleta, não fizeram a colheita, porque quem planta, colhe. Nesse caso, não plantaram, só fizeram a retirada. E ela entrou, então, na lista vermelha. Se não me engano, ele já entrou na lista vermelha, porque a gente não encontra esse medicamento no mercado. Falando sobre o artigo, pô, nossa, você acabou de citar um nome que é uma referência, uma importante referência nacional, Vitor Doneida. Tive a grata oportunidade de trabalhar com ele, aprendi muito, assim, além de conhecer muito de plantas medicinais, também um excelente gestor e um ser humano incrível. E nessa dissertação de mestrado, qual eu tive a oportunidade de participar, né, de assistir essa apresentação, sim, ele consegue evidenciar que o fitoterápico produzido na farmácia viva, ele é economicamente interessante. Então, eu não tive acesso a esse estudo, não sabia que ele tinha sido publicado, depois eu vou querer também apreciar na íntegra. Tenho certeza que tem uma qualidade incrível. Nós chegamos a publicar no ano passado uma revisão sistemática, em relação à política e à economia relacionadas às plantas medicinais. Então, tem alguns achados ali também que podem ajudar aí quem estiver mais interessado no tema, tá bom? Adriane, sobre o que a Daniela comentou, aí, sobre os ritos, basicamente isso, né? A Adriane conhece muito mais sobre isso. Tem alguma consideração adicional? Não, talvez só destacar que existem alguns cenários em que a gente acompanha incorporações administrativas, né? Relembrar isso. E que esse rito ele se aplica à maior parte dos medicamentos, porém, nós temos alguns casos de incorporação de medicamentos de uso off-label, outros casos de medicamentos que não têm registro no Brasil, mas são importantes para doenças negligenciadas, por exemplo, aquelas que estão no componente estratégico, que é possível fazer a avaliação e incorporação diante de um contexto muito específico. O que significa que talvez o que seja muito importante para um processo de priorização, de análise ou de enfrentamento desses processos de incorporação nessa política, discutir de todas as muitas espécies, que eu até fiquei surpresa com o número de milhares de espécies que a gente poderia explorar. Quais seriam aquelas que talvez fossem, de fato, mais importantes para o gestor público se debruçar na discussão da incorporação? E que seria um guia mais fácil para os municípios que desejam ampliar esse processo de oferta. Eu fico pensando que esse tema ele é um daqueles que ele é infinito, né? A gente vai por um caminho, encontra uma barreira e como vencer ela e assim vai. E por isso que eu achei incrível isso que aconteceu com o financiamento. Porque quando eu era gestora na Secretaria na Secretaria Estadual de São Paulo, o Conselho Estadual de Saúde trouxe esse tema à pauta. Veja, em todo momento no seu plano estadual de saúde, você fala de financiamento de medicamentos alopáticos, você discute implementação de ações de diversos tipos, mas existe uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos que você precisa dar visibilidade. E aí nós inserimos como prioridade discutir esta política no ano de 2000 e primeiro plano que eu fiz, 2016.
Só que eu vi que a atualização do elenco do programa Dose Certa, que é de São Paulo, com fitoterápicos, aconteceu nos últimos 3 anos. Então, é aquele tipo de coisa que a gente começa plantando uma sementinha e, aos poucos, a política vai se consolidando. E é o exemplo da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Quando eu vejo esse financiamento, mesmo que seja esporádico, específico, para um rol de municípios que fazem a transferência de informação pela Base Nacional de Dados para o Ministério da Saúde, e eu vejo esse salto no seu gráfico, eu interpreto que o Ministério da Saúde priorizou este tipo de política no ano de 2024, por exemplo. Em várias ações, nós vemos que está se perdendo a participação percentual do orçamento. E essa é um exemplo contrário. Então, Exato. de fato, a gente precisa compreender como que se deu essa construção, porque fizeram um trabalho impressionante mesmo. Quando você compara 10 para 37 milhões, é mais do que 3 vezes, assim, é impressionante. Quase 5 vezes, né? Isso. Eu vou fazer um comentário que tem a ver com um dos comentários do chat. Então, no chat tem que Jundiaí foi contemplado pela portaria de 2025, mas não recebeu esse incremento até o momento. Ninguém. E aí, o que eu vou comentar é assim, uma coisa é o orçamento, né? A dotação, é separar esse dinheiro para essa política. A outra coisa é a execução orçamentária, que é fazer com que o dinheiro de fato seja empenhado e liquidado depois. E para isso tem muitas pedras no meio desse caminho. Então a gente não vai esmiuçar aqui como que isso aconteceu ou não aconteceu ainda. Mas eu acho que a gente não pode ignorar isso que vocês estão trazendo, que é o fato de separarem algum valor no orçamento para essa política, já é um sinal claro de priorização. Porque senão nem isso teria, né? Como não teve nos anos anteriores, ou teria um valor muito mais baixo do que nos anos anteriores. Então, isso demonstra que, de alguma forma, tem uma movimentação para isso acontecer. Agora, a gente sabe que a execução disso leva mais tempo, porque tem uma curva de aprendizado sobre como usar esse orçamento, como fazer o orçamento de fato chegar até os municípios. Tem uma curva de aprendizado dos municípios de como aderir a esse tipo de plano. Então, a gente espera que esse uso do orçamento vá sendo melhorado ao longo dos anos, né? E esse orçamento até aumente. Perfeito. Nossa, muito obrigado pelas contribuições, de fato. Olha, os números mostram uma priorização e o que a gente entende é que, de fato, algo bom está acontecendo. Quantos municípios foram contemplados com esse recurso, né? Tudo bem, no meio do caminho aí ainda não foi pago, mas existe essa previsão, então é só uma questão de aguardar mesmo. 24 já foi pago, tem aí a portaria 6.327, onde consta a relação dos municípios. E, então, em relação ao ticket médio, o que aconteceu em 2025? Adivinhem qual município que entrou na lista, que não tinha sido contemplado em 24, e por esse critério de desempate ele entrou em 25. Você deu a dica, deve ter sido São Paulo. São Paulo. Exato. Então, se entrar ali na 8.297, a gente vai ver o valor de São Paulo. E esse valor é calculado pelo IDHM versus a população, né? Então, o censo que vai dar o montante, né, a ser disponibilizado. Bom, e com isso, assim, muitos municípios tiveram a oportunidade de começar, né, de ter aquele início, né, aquela semente. Essa pulverização indica ali um início, mas aqui é uma crítica, né, assim, uma situação muito, muito sensível,
porque o modelo ele tenta privilegiar um baixo IDHM, mas essa pulverização de será que ele vai manter a sustentabilidade? Como que ele vai conseguir, né, depois de pulverizar, manter esse serviço, né? Então, pensando em todos os custos. E que seja colocar um medicamento na prateleira. Não, eu posso ir lá e vou adquirir um fitoterápico. Tá ok. Até quando eu consigo manter ele? Porque esse recurso, ele é finito, ele é específico para esse fim, mas ele não é contínuo também. Isso, estamos falando da terceira modalidade aí para financiamento, que é o incremento financeiro, tá bom? Então, até aproveitar que a gente está com tempo, vou navegar aqui com vocês, vamos ver se o pessoal já está preenchendo. Olha, já tem 40 respostas aqui. Então, nós temos aqui a 20K5, ó, com valor atualizado de 41 milhões, ok. O que nós temos? Aqui a página da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, vamos navegar um pouquinho por ela, vocês conseguem identificar aqui as propostas, conhecer mais um pouquinho sobre a política. Esses são os 12 fitoterápicos atualmente disponíveis. Aqui, ó, vocês falaram da dificuldade da babosa, vocês falaram sobre um outro medicamento, cadê ele aqui? Aqui, hortelã. Garra do diabo, que está entrando em extinção, hortelã, também, não lembro de ter visto hortelã nas prateleiras de farmácias, mas pensando também, não tem em drogaria, mas eu posso manipular também. Não pode, Adriane? O que é outro desafio para a incorporação no SUS, viu, Belmiro? Aí na Conitec é uma dificuldade a mais, a questão da manipulação. Só trazendo uma pimentinha para a conversa. Está ali, tá a apresentação, está ali, o medicamento, a forma farmacêutica está disponível. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre farmácia viva, que prevê desde o cultivo até a preparação, né, a farmacotécnica do medicamento. Então, pensa numa farmácia de manipulação, né? Só que no lugar de comprar a matéria-prima, você vai cultivar, vai colher, vai processar. Então, é um modelo realmente muito interessante, porque promove ali uma independência, né? Passamos agora por uma pandemia, o quanto a gente sentiu que era difícil depender de IFA, né? De medicamentos de fora. Então, realmente é uma estratégia muito interessante. E para isso, então, vocês podem navegar, vocês têm aqui os chamamentos públicos. A gente não vê 2025, não teve, infelizmente, todo o arcabouço legal sobre as farmácias vivas. Então, os projetos que foram apoiados, eles constam aqui, né, nos editais e portarias de habilitação, tudo disponível, tudo público. O que mais que a gente tem aqui? Ó, pensando em financiamento, aqui tem o incremento financeiro, mais sobre a política. Aqui embaixo, nós temos... aqui, financiamento. Financiamento, vocês encontram aqui, ó, ação 5, como já apresentada. Então, aqui consta o incremento financeiro de 2024 e de 2025. Se a gente pegar aqui 2025, aqui todo o critério de seleção na primeira portaria, que é de abril de 25, e depois aqui a habilitação que ocorreu em outubro, certo? Interessante também que eles colocaram no site como consultar o valor do repasse. Eu quero saber lá no Fundo Nacional, eu quero saber cadê esse dinheiro, né? Teve um município aí que falou, Jundiaí, cadê meu dinheiro? Fui contemplado.
Então, vocês podem estar consultando periodicamente a disponibilidade do recurso, seguindo esses passos, e aí ver se já está disponibilizado ou não. Ok? Um pouquinho aí da página para que a gente conheça mais, tá bom? Uma outra dica que eu acabei de receber de pessoas que estão assistindo a live Sim. é sobre aqueles municípios que talvez ainda não realizem a aquisição dos medicamentos, mas que tenham interesse de fazer. Caso eles queiram saber exemplos de editais de licitação, preço, os fitoterápicos que estão sendo adquiridos pelos municípios próximos dele, foi mencionado fazer a pesquisa do item no catálogo de compras do governo federal, e também seria possível pesquisar no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, as licitações do Brasil todo. Essa também é uma inovação que nós temos no Brasil em relação à transparência das compras públicas. A pessoa deu uma dica que existe um código que você precisa pesquisar para ter certeza que você vai chegar na informação correta quando você for no catálogo de compras do governo federal. E aí ela disse, olha, dê a dica para as pessoas que é o PDM 30257. Então, quando as pessoas forem no catálogo de compras do governo federal, para encontrar os fitoterápicos, 30257. E aí, então, ao invés de começar do zero, imagine só, fazer pela primeira vez um edital, né? Diante das especificidades, você pode, então, utilizar a experiência de outros municípios do Portal Nacional de Compras. Então, só fica mais essa dica, já que a gente passou por esse momento de informações gerais. Ótimo, obrigado. Olha, eu desconheci esse último caminho, eu acredito que seja novo, e já ao encontro do que acabou de ser dito, foi realizado um inventário nacional. Então, os municípios, por meio do CONAS e CONASEMS, eles receberam um ofício para que eles informassem quais são as plantas medicinais e os fitoterápicos que eles disponibilizam lá naquele território. Então, diante disso, a planta que está lá no horto, na farmácia viva, ele pode passar ali por um processo de produção, né, tecnológico, uma farmacotécnica para virar um medicamento, ou até mesmo preparações extemporâneas, que são chás. Existe, na atualidade, dentro do CATMAT, essa apresentação disponível, entendendo que a preparação extemporânea é uma forma farmacêutica. Então, o território consegue lançar esse dado. Diante disso, o que acontece? Nós podemos pensar numa política pública baseada em evidência. O que está acontecendo lá no território? Quais são as espécies? O quanto que essa espécie ela é utilizada em todo o Brasil? Certo? Porque até então, com poucos registros, poucos cadastros CATMAT, não conseguia, esse dado não chegava até a base nacional, certo? Então, até onde sei, gente, assim, a movimentação ocorria ou ocorre via Benafar, e o ESUS-AF, eu vi que teve uma publicação agora recente, de abril, e estava em teste lá no Ministério, no final do ano, o ESUS-AF. Então, para que ocorra essa movimentação, então, dessa forma a gente tem dados, né? O governo vai ter dados para pensar em políticas públicas. E essa descentralização? Então, o CATMAT, né, ele está legitimando a preparação extemporânea, que é o chá, e sem ele a produção municipal de chá, que existe, mas ela é invisível e financeiramente pode ficar insustentável para a gestão da unidade básica de saúde. Então, a ideia é que a gente consiga mais recursos, né, demonstrando que, sim,
é um arsenal farmacológico e sim, ele é utilizado lá na ponta. Acredito que a gente já esteja aí caminhando para o final. Essa é uma tela que foi elaborada pensando na retomada do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, essa governança, ela é estruturada aí para mudar o paradigma, né? Então, a reativação marca uma, uma, uma viragem crítica da fitoterapia. Ela deixa de ser gerida como uma despesa menor de saúde isolada para reassumir o seu lugar como uma política estratégica de Estado. E o objetivo primário, né, do comitê não é fomentar, financiar, mas sim criar um fórum central para poder destravar as questões regulatórias, organizar o financiamento, né? Então, assim, tem, tem esse propósito. Nós encontramos lá no Ministério da Saúde a Política Nacional de Plantas Medicinais, né, ela é composta ali por 10 ministérios, Anvisa e Fiocruz. A política se desdobra no plano, que por sua vez é composta por 17 diretrizes, 436 ações, e destas, 213 competem ao Ministério da Saúde. Outros órgãos estão também relacionados aí à Anvisa, à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e cada um, logicamente, que tem o seu objetivo específico, como, por exemplo, o MIDIC, desenvolvimento e absorção tecnológica do complexo econômico e industrial, o MMA, que tem uma novidade também, um recurso muito importante, coloquei uma das últimas telas, para que vocês tenham conhecimento desse recurso. Então, pensando na sustentabilidade e uso inovador da biodiversidade nacional, a Anvisa, que cuida da regulação, o MDA, que tem por objetivo aí cuidar da agricultura familiar, enfim. Lá no comitê, eles separaram em subgrupos de trabalho. Então, a gente vê uma organização, os sistemas produtivos, mercado e sustentabilidade, com foco no escalonamento, né, na viabilidade econômica, e com isso, sair ali da semente e chegar até a indústria. Nós temos aí um outro GT de povos, comunidades e produtos tradicionais. E o objetivo é a proteção legal do saber ancestral e a garantia da repartição justa dos benefícios do patrimônio genético. Então, aqui, MMA entra forte. Quanto às políticas públicas e regulação, tem esse destrave burocrático, né? Então, adequação dos marcos legais, atualização das normativas, para superar esse funil de evidências, visando a inclusão sustentável de novos medicamentos fitoterápicos na lista do governo. Essa é a novidade lá do MMA, referente ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Isso é muito recente, acredito que tenha aí menos de um mês, e então o alinhamento, entendo que seja um alinhamento muito positivo para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Afinal de contas, são 350 milhões, e um dos objetivos é o aumento de 0,5% para 5% na participação de fitoterápicos fabricados no Brasil, no faturamento total do mercado farmacêutico nacional, e a incorporação de 15 novos medicamentos fitoterápicos baseados em espécies nativas do Brasil, até 2035. E piscou, já está aí, né, gente? Nós tem muito trabalho para conseguir. Comentários?
Eu desconhecia esse plano, né? Até comentei com o Belmiro antes da gente começar que fitoterapia eu tive um contato muito breve enquanto eu estava na unidade básica de saúde, e depois disso eu não acompanhei de perto. Então, eu estou assim, abismada com o tanto que se planeja investir. Uhum. Abismada em dois aspectos, né? Por um lado, a gente fica chocado com o quanto isso demorou em um país que tem muito território, Uhum. muito potencial para planta medicinal. Então, assim, chama a atenção que um país com tamanha biodiversidade tenha tão pouco investimento nessa área. Então, esse é um ponto, assim, que é pacificado, né? Eu acho que todo mundo entende que isso demorou demais para acontecer. E aí, de 2023, 2024 para cá, assusta o tanto que, de repente, as coisas parecem que estão se movimentando, tanto em relação ao aumento no orçamento, mas mais do que isso, ao aumento na integração entre esses vários atores, né, representados aí pelos ministérios, envolvidos nessa política, não só os ministérios, as instituições todas que estão envolvidas nessa política, porque não é uma coisa de um só, né? É uma política construída a muitas mãos, o que aumenta a chance de que isso realmente comece a acontecer. E aí, eu acho que essa é a cereja do bolo, porque assim, não adianta a gente ter uma política de saúde pensando em incluir fitoterápicos no SUS se a gente não tiver uma política que apoie a sua pesquisa, o seu desenvolvimento, né? Uhum. Tinha umas questões, por exemplo, sobre coleta e dificuldade na identificação das plantas, o que levaria mais dificuldade para o acesso seguro às plantas medicinais. Tinha uma outra questão sobre o entrave da Anvisa não reconhecer as drogas vegetais como medicamentos, o que trava um pouco a farmácia viva. Uhum. Mas, no final das contas, eu acho que todos essas políticas e esse horizonte de bioeconomia agora, eles acabam criando um cenário favorável à discussão, sendo que antes a discussão era uma política de incentivo à farmácia viva, mas era uma coisa muito restrita, né? E, e encarar esse problema tem que ser uma coisa muito maior, porque não adianta só incorporar no SUS e depois não conseguir comprar. Não adianta só incorporar no SUS e o registro caducar e não ter quem produza. Não adianta a gente pensar que pode ser manipulado, mas se for manipulado, acaba não passando pela Conitec. Então, precisa de um olhar mais macro sobre tudo isso e um plano mais desenvolvido, né? Então, a gente vê que está tendo umas iniciativas para que esse plano se concretize. Eu estou Uhum. abismada, assim, com o quanto a área evoluiu em tão pouco tempo. Sim, de fato. É muito interessante ver essa convergência, né, com outras políticas. Afinal de contas, a, a PNPMF, ela é interministerial. Então, assim, da onde que vem esse dinheiro? Né? Adianta só aqui pensar em incorporação de todas essas nuances. Muito bem colocado, professora Daniela. Obrigado. Belmiro, talvez a gente pudesse trazer, agora que a gente viu essa possibilidade do aporte Uhum. diferenciado por meio de chamamento público para alguns municípios, algumas coisas vieram na minha cabeça. A primeira, a gente já tem uma dica de que município que não realizar sequer a dispensação de uma unidade com transmissão do dado pela Benafar, a tendência é que ele esteja excluído de próximos financiamentos. Certo?
sim Assim, e não. não vamos agora nos comprometer, mas vamos apenas olhar o cenário se a gente tivesse que dar algumas dicas. Perfeito, perfeito. Sim, baseado nos dois últimos instrumentos, né, nas duas últimas portarias, sim, foi o critério de elegibilidade. Isso significa que nós estamos no mês de junho. Se nós por acaso somos um município que temos interesse, nós sabemos que o repasse de 2025 não aconteceu. Então, a tendência é que até que esse repasse se regularize, nós não tenhamos outro chamamento. O que significa que, se eu entender que é uma prioridade no meu município, talvez valha a pena agora eu fazer alguma iniciativa, nem que seja muito pequena, utilizando um recurso de baixa representatividade do recurso tripartite que já vem do Ministério da Saúde, para que eu tenha alguma transmissão de dado, para que quando houver um chamamento, eu esteja pronta, ou o município pronto, para fazer uma submissão. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que me veio em mente conforme você falava é o processo mesmo de operacionalização. Quando a gente imagina a prescrição dos medicamentos fitoterápicos, e agora eu vou utilizar da sua especialidade dupla, na fitoterapia, na farmácia clínica e do seu conhecimento de políticas. Quando você conte um pouco das experiências, você que visitou muitos lugares do Brasil nesse período do Ministério da Saúde, como que eram esses processos de prescrição? Você via protocolos próprios nos municípios ou nos estados? Você via o farmacêutico integrado de alguma forma no processo de prescrição, avaliação das prescrições, orientação da equipe? Como que era esse processo? Eu acho que essas são as duas coisas principais que eu queria ouvir de você, que a gente focou no financiamento e agora eu queria ampliar um pouco o olhar para a política em si, pensando que existe uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos há décadas, né? E que lá se prevê várias linhas, inclusive o aspecto do cuidado. Se você pudesse comentar esse ponto a partir das experiências que você viu. Eu conheço poucas experiências municipais, sei que o município de São Paulo tem o seu formulário terapêutico municipal, lá com orientações, e que várias unidades básicas de saúde têm as suas farmácias vivas, mas eu imagino que a gente tem várias experiências também no cuidado farmacêutico, talvez utilizando um pouco desse tipo de tecnologia. Eu vou chamar assim, para o cuidado centrado no paciente. Perfeito. Então, vamos lá. O que me chama muita atenção é o funcionamento das farmácias vivas, né? Então, assim, nós encontramos ali o farmacêutico e pensar onde que esse farmacêutico vai estar. Ele vai estar na produção, ele vai estar na dispensação, ele vai estar... ele está envolvido em todos esses processos, né? Desde do cultivo, né, para que então entenda que variáveis ali do cultivo pode influenciar na qualidade final do produto, né? A preparação dele, o beneficiamento, de que forma assegurar a integridade daquela matéria-prima que eu consigo coletar uma vez por ano, então eu vou fazer uma produção grande para que então eu tenha ali um quantitativo para conseguir atender a minha população. Então, são diversas estratégias que precisam do olhar técnico do farmacêutico. Na parte clínica, me lembro bem dos cursos que são oferecidos por meio da Fiocruz, né? Então, a Fiocruz tem disponibilizado, aí, em parceria com o Ministério da Saúde, alguns cursos, tem que é um pouco mais básico, e um para clínica. Nesse curso, a gente teve uma troca muito rica, né, com outros colegas que estavam ali como monitores e também com alunos que compartilhavam ali a realidade do seu território. Adriane, eu não vejo
muitos protocolos, não vejo. De fato, existe uma carência, uma necessidade de desenvolvimento de protocolos para que o farmacêutico ele consiga, inclusive, contribuir na orientação do uso, né, na prescrição médica. É um ponto. Sobre esse assunto, não dos protocolos, mas dessa questão clínica envolvendo os fitoterápicos, tinha um comentário no início da conversa sobre o fato da fitoterapia se transformar em um atendimento individual, né, através do procedimento tratamento fitoterápico, como um atendimento integrativo, ou seja, fazer parte, né, das PICs. Só que o procedimento só atinge 0,5% entre as PICs. Então, já existe alguma fonte de ressarcimento, em tese, né, para o atendimento integrativo, né, com o título tratamento fitoterápico. Alguém colocou aqui no chat, não vou me recordar exatamente agora. Mas que esse tratamento fitoterápico ainda só compõe 0,5% de todos os procedimentos relacionados às PICs. Então, acho que é uma coisa para a gente poder olhar. Aproveitando, vou falar de um outro comentário e te fazer uma pergunta. A Maíra, do Ceará, estava falando sobre um projeto que está sendo desenvolvido sobre interculturalidade e farmácias vivas no SUS, lá no Ceará. E ele é com comunidades indígenas. Então, uma das coisas que eu ia te perguntar era justamente isso, né? Se tinha alguma previsão dentro dessa política, imagino que tenha, mas assim, se tinha alguma coisa separada, algum recurso especificamente voltado para projetos realizados com indígenas, ou não, se isso está dentro do escopo geral da política, né? E se você conhece alguma experiência, se você já ouviu falar de alguma experiência de envolvimento dos indígenas com essa cultura dos fitoterápicos no SUS. Ótimo, ótimo. Então, fechando ali, Adriane, realmente é uma grande oportunidade para a atuação clínica do farmacêutico. Esse assunto dos povos indígenas, professora Daniela, eu lembro que era muito discutido lá no Ministério e oportunamente foi submetido um projeto pela Secretaria do... eu não me lembro se foi a Secretaria do Estado ou do município do Ceará, mas se a gente visitar aí a portaria, a última portaria das farmácias vivas, eles submeteram um projeto e o que brilhou, né, fora toda a proposta ali muito bem elaborada, foi justamente ser realizada junto aos povos indígenas. E pensar que o berço da farmácia viva é lá no Ceará, né, com o professor Matos. Então, eles estão aí também sendo pioneiros em relação a esse projeto com um público específico. Tenho certeza que isso vai abrir aí caminhos para que talvez tenha algo mais direcionado para essa população. Então, a resposta é não, não tem nada direcionado, mas sim existe um exemplo que é esse. Acho que é bem possível que no futuro tenha, né? Que conforme mais grupos vão fazendo, acabe tendo um incentivo maior, né? Porque acaba sendo uma particularidade bastante grande, bastante importante dessa política, né? Não dá para ignorar o papel dos indígenas nesse cenário dos fitoterápicos, né? E até de conhecimentos que a gente não tem, né? Que a gente não domina, né? Coisas que eles usam e que a gente ainda não... A gente desconhece totalmente, né? Uhum. Eu não sei se a Adriane quer comentar ainda dentro disso, senão eu vou para outras perguntas aqui, Adri. Uhum. Eu queria só relembrar que nós temos ainda 30 minutos e que o Belmiro fez um Google Forms
talvez a gente pudesse passear por ele, ver o que a gente conseguiu captar de informação lá a respeito do nosso público, e depois retomar as perguntas do chat. Então, vamos lá. Perfeito. Conte para nós o que você encontrou aí. Vamos ver. Então, nós temos aqui o perfil dos participantes, né? Qual o seu papel principal nesse ecossistema de saúde hoje? E nós encontramos aqui majoritariamente estudantes da pós-graduação, então estão dando check aí na presença, seguido por servidores públicos. Na sequência, nós temos gestores de saúde, tem aqui um participando e também um docente professor. Ok? E não sou eu, tá? Que não respondi o formulário. E outros aqui que estão nesses quase 30%. Certo? Qual o modelo de acesso a plantas medicinais ou fitoterápicos é predominante no seu território? Então, olha, foi bastante variado, olhar aí pelas cores no gráfico. Então, começa aí, então, 32% é o quê? Apenas fitoterápicos industrializados. Seguido, então, aqui, ó, 26%, que é o modelo misto, industrializados, farmácia viva ou hortos medicinais. Depois nós temos aqui nenhum serviço implantado ainda, e tudo bem, se você está aqui, você já está entendendo o caminho para chegar lá. E hortos medicinais, pode ter um foco educativo, comunitário e também de produção, de dispensação, por que não? E a própria farmácia viva. Tem 4 representantes aqui de farmácia viva. Legal. Lá no chat do YouTube tem uma colega que ela passou aqui a informação, é do estado do Ceará, a experiência com os povos indígenas. Sim, sim. É da SES. Então, o que nós temos aqui? Em uma palavra, qual o maior entrave para a sustentabilidade da fitoterapia no Brasil? Então, disparado aqui, financiamento. O que mais que a gente tem aqui com destaque? Acesso, capacitação. Então, estamos falando de financiamento, algumas formas, que vai melhorar o acesso. Em relação à capacitação, fiquem de olho aí nos cursos da Fiocruz. Investimento e regulação. Então, esses os highlights. Onde devemos focar esforços? Classifique as estratégias abaixo, considerando o impacto e a complexidade. Então, fica melhor assim para enxergar? Ótimo. Então, primeiro, a respeito da compra de fitoterápicos industrializados. Então, a grande maioria entende que é de alto impacto e de baixa complexidade. E, de fato, faz bastante sentido, porque quando comparado, por exemplo, com uma farmácia viva, que é esse segundo, o que nós temos? Alto impacto, sim, de fato, mas também é um equipamento de saúde extremamente complexo. Pensa, se uma farmácia de manipulação já tem aí seus desafios, imagina produzir, né? Trouxe aqui para vocês um dos desafios, né? Uma espécie, a gente só consegue colher uma vez no ano, então eu já preciso produzir uma quantidade e armazenar de tal forma que eu consiga estar manipulando ao longo do ano. Esses são alguns desafios da farmácia viva, e muitos outros aí. Então, talvez um caminho do meio possa ser a estruturação de hortos educativos, já para iniciar, né? Quem foi contemplado com o incremento financeiro tem a possibilidade de adquirir um fitoterápico industrializado, né, que é de baixa complexidade, de alto impacto, ou, olha aqui, o horto, a grande maioria entende que é de alto impacto e de baixa complexidade. Eu particularmente compartilho da mesma opinião.
E não é tão simples. Enquanto farmacêutico, na hora que a gente vai ali para ciências agronômicas, literalmente coloca, não é a mão na massa, é a mão na terra. Gente, é uma outra ciência. Então, existe uma troca muito grande, uma curva de aprendizado enorme. Então, começar aí, por exemplo, uma ideia, implantar um fitoterápico e começar a estruturação de um horto medicinal ali no quintal de um UBS, no quintal de um CAPS. O tratamento ele começa antes da pessoa fazer o uso do fitoterápico, começa ali nas relações humanas, no contato com a natureza. E nós somos natureza, nós compomos a natureza, mas também com o meio ambiente. Isso é maravilhoso. Digo isso por experiência própria e é muito salutar. Depois, chegando aí em relação à capacitação de prescritores e a sensibilização dos gestores, alto impacto e baixa complexidade. Foi o que liderou, seguindo de alto impacto e alta complexidade. Se vocês quiserem comentar, fique à vontade. Eu vou fazer um comentário mais geral, que tem a ver, inclusive, com um comentário que tem no chat, então eu já vou correlacionar. Apareceu aí, e aparece quase sempre quando a gente discute política pública, que um dos desafios, que o principal desafio seria financiamento. E o que a gente tem, né? A gente tem uma política nova, porque ela é relativamente nova, uma política que foge totalmente da lógica do medicamento alopático que a gente conhece, mas que a gente fica tentando encaixar na política do alopático. Então, assim, até a própria entrada no SUS, a gente fica tentando encaixar naquela lógica, Anvisa, Conitec, e a gente sabe que essa lógica não vai funcionar bem para essa política. Então, acaba que a gente tem um comentário aqui sobre a clínica, onde a pessoa fala o seguinte: em relação à parte clínica, como você percebe a relação da política com o profissional prescritor? Parece haver resistência ou desconhecimento sobre a prescrição desses medicamentos. Você acredita que a baixa prescrição e o pouco incentivo à sua utilização, sobretudo fora de unidade de saúde e escola, também dificultam a implementação da política? Certamente, mas assim, acho que mais do que resistência, pode ter resistência, mas mais do que resistência, ainda é o completo desconhecimento, né? Eu estou falando, por exemplo, como farmacêutica. Na graduação hoje, qual o espaço que fitoterapia tem? Em quantas oportunidades a gente discute a nova política nacional de plantas medicinais? A grade da farmácia já é toda, né, complexa, sempre apertada. Onde a gente encaixa isso? Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade para encaixar, por exemplo, a avaliação de tecnologia em saúde. Então, a gente já tem um problema aí. Se na farmácia já está assim, na medicina, que eles mal têm disciplinas que discutam os componentes de assistência farmacêutica e como o medicamento de fato chega no SUS e é dispensado no SUS, a gente sabe que essa questão dos fitoterápicos vai aparecer, assim, en passant na graduação. Então, esses médicos ainda não estão sendo formados, né, com a capacidade técnica para fazer a prescrição de fitoterápicos, o que é um desafio enorme. Então, eles vão ter que ser capacitados depois de formados, quando já estiverem nos serviços, o que a gente sabe que é de alta complexidade, porque tirar um médico do atendimento para fazer uma capacitação é uma briga na atenção primária. Né? A gente sabe dessa dificuldade. Então, o que eu vejo, assim, a minha impressão geral é que a gente tem todo um ecossistema complexo para fazer essa política engrenar, que vai do financiamento, né, passa pelo financiamento, mas passa
pelo cultivo dessas plantas e a sua complexidade. Depois, como manter essas plantas que às vezes têm coletas sazonais, mas que eu preciso garantir o financiamento durante todo o ano, o fornecimento durante todo o ano. A falta de conhecimento, de capacidade técnica, né, para a produção e para a manutenção disso. Aí chega na dispensação no SUS. Então, assim, não dá para, eu acho, pelo menos, que não dá para dizer que a falta dessa engrenagem funcionar seja principalmente por ter pouca prescrição disso. Na realidade, tem pouca prescrição porque a gente também não tem esses medicamentos muitas vezes disponíveis, e aí vai prescrever para o paciente ficar sem? Não, vai recorrer ao alopático, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer nessa área, né? Não é um trabalho fácil, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Vai demandar tempo para que isso tudo seja construído. E aí eu volto naquela minha fala. O mais chocante, talvez, seja, em um país como o nosso, ter demorado tanto para essa discussão ser aquecida, porque ela já existe há bastante tempo, mas só mais recentemente a gente viu isso ganhando orçamento, por exemplo, para a gente poder discutir mais. Muito bem. Faz todo sentido. Geralmente, o grande vilão não tem dinheiro, não tem recurso. Mas todos esses detalhes, eles são importantes, relevantes, pertinentes, complementares. Pode. Não, pode continuar. Se temos mais dúvidas no chat, continue. Eu ia trazer, tem uma dúvida sobre o impacto sobre a equidade e como está a articulação da política com a priorização e seleção dos fitoterápicos. A questão da equidade e como anda a política em relação à seleção e incorporação dos fitoterápicos? A priorização e seleção dos fitoterápicos. Bom, agora com a retomada do comitê, pensando também na participação social, existe um grande movimento, ali se a gente olhar nas reuniões dos conselhos de saúde, na 16ª, inclusive, existe ali um pedido do povo para que tenha disponível fitoterápico, inclusive na farmácia popular do Brasil. Na Conferência Nacional, na 16ª Conferência Nacional de Saúde. Então, gente, acho que isso foi bem discutido ali quanto aos entraves em relação aos ritos tradicionais da Conitec, a necessidade de evidência. Então, a galera tem trabalhado nisso, né? Entrou agora uma nova política da bioeconomia com a intenção de incorporar mais 15 novos fitoterápicos até 2025. Então, estão se movimentando. E ali, assim, olha, tem uma equipe muito engajada nesse propósito. Tem uma outra pergunta que é sobre a Embrapa, que você acabou não citando na apresentação, e aí se ela tem alguma área ativa na questão dos fitoterápicos. Eu não sei se você conhece, se ela tem, Belmiro, se não conhecer não tem problema. Desconheço. Mas eu desconheço, por exemplo, eu já ouço falar sobre a Embrapa em outras ocasiões, mas eu não lembro de ter lido sobre Embrapa e fitoterápico, por exemplo. Uhum. Bom, fora isso, deixa eu ver se a gente tem mais. Não tem uma pergunta, mas tem uma informação sobre o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, falando que ele desenvolve, né, mapas de evidências. Maravilhoso. E aí, eu já pedi para a Isis, que está aqui nos assessorando, colocar o link no chat para quem tiver interesse em saber mais.
Esses links, essas dicas que foram sendo faladas aqui, a gente vai colocar depois na descrição do vídeo, para quem quiser pesquisar mais, tá bom? Perfeito. E, por último, a gente recebeu aqui no chat, né? Belmiro, parabéns pela excelente apresentação, tema muito relevante, obrigado por compartilhar seu valioso conhecimento. E eu recebi via WhatsApp também retornos muito positivos dos alunos que estão acompanhando sobre a aula, inclusive com alunos falando assim, nossa, eu aprendi tanto que tinha que separar em várias aulas para eu poder, né, assimilar tanta informação. Mas eu acho que esse é um primeiro passo, né, porque assim, quando eu discuti os possíveis temas para a gente trazer pessoas para falar na disciplina de políticas farmacêuticas, foi muito bom a Adriane lembrar do seu nome, né? Lembrar desse tema, porque realmente eu, farmacêutica alopática que sou, talvez não me atentaria para esse tema, né? E é por isso que é sempre bom discutir com outras pessoas na hora que a gente está montando uma disciplina, porque eu tenho certeza que para a maior parte dos meus alunos de pós que estão nessa disciplina, a fitoterapia e essa política seria algo que eles teriam lido muito superficialmente, mas não teriam entendido o quanto essa política está se desenvolvendo e o quanto há perspectiva de que ela seja aprimorada ao longo dos próximos anos. Sim, exato. Obrigado aí pelo feedback, gente. Fazia tempo que eu não falava assim sobre esse tema com um público aberto. A gente discute muito na academia, estamos procurando aí tá produzindo evidências e desafiando o próprio sistema para métodos mistos, com o objetivo final de ter aí uma sugestão de protocolos, de novas formas de incorporação, e as referências que foram compartilhadas aqui pelos participantes, elas de fato são muito valiosas. Então, olha aqui, a Cabsim está aqui. Esse é o consórcio brasileiro, inclusive foram eles que organizaram o Congresso Internacional de MTCI, que são as PICs, né, em inglês. Aqui dentro do portal da Capsim, vocês podem acessar aqui para busca de evidência, aqui, mapas de evidência. Gente, é uma belezinha. Então, por exemplo, olha, eu vou encontrar aqui, ó, tem a cannabis medicinal, plantas medicinais utilizadas da saúde para, saúde mental e qualidade de vida. Aí ele vai liberar aqui o mapa. Olha que interessante. Ele utiliza não o método GRADE, mas o Amstar para trazer aí quanto à qualidade da evidência, certo? Não, tem evidência, mas qual a qualidade da evidência? Então, eles utilizam dessa ferramenta para, então, tá indicando aqui, por exemplo, nós temos, vamos pegar uma bem conhecida, nossa, aqui do Brasil, de preferência, Singopolgon citrato, está aqui? Sim, não estou vendo. É o capim cidreira, Singopolgon citrato. Não, aqui, ó, Singopolgon citratos. Singopolgon citratos. Olha aqui, nosso capim cidreira, cadê a evidência? E quando encontra evidência, aqui, é baixa. Infelizmente. Aqui tem um estudo que nem é nosso. Enfim. Então, vale a pena utilizar desse recurso, ele é muito bom, de fato. Esse é um outro que eu comentei com vocês, no estudo cienciométrico que nós acabamos de enviar, de submeter lá para a revista Saúde em Debate. Aqui, olha que interessante, você consegue ter esse mapeamento que está sendo aí organizado pela Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, Observa Pix, toda essa equipe de extrema qualidade. Então, aqui dá para
colocar alguns filtros, por exemplo, identificar, olha, 73 atores identificados. Então, eu quero saber onde estão as farmácias vivas. Então, organização tecnológica. Vem aqui e habilita só farmácia viva, por exemplo. Pronto, então aqui ele já vai estar atualizando, ó, temos 49 atores dessa organização tecnológica, onde ela está, em que fase que ela está plantando, mas ó, já está beneficiando, quantos que já estão na preparação, controle de qualidade, dispensando, então, estão fazendo um trabalho muito bom. Então, aqui, observa a Pix Fiocruz, né, esse é um dado público também, legal? E eu gostaria só de fechar, nós temos aí alguns minutinhos, pode ser? Eu vou só comentar que a Maíra, né, sinalizou que a Embrapa do Ceará tem várias pesquisas com fitoterápicos, né, em articulação com as universidades federais daqui e de lá, né, as universidades do Ceará e internacionais. A Havana fez uma pergunta, né, ela é biomédica, e perguntou se ela pode solicitar ao médico que dê preferência para fitoterápico no SUS, e se eles têm tabelas dos disponíveis. Você pode, sim, e nos municípios eles sabem quais os fitoterápicos que estão disponíveis em cada município. Aí tem que ver porque cada município tem uma lista diferente. Né? À vontade, Belmiro, para fazer o fechamento. É isso. A Rename é o norteador, né? E aí cada município tem autonomia para incorporar aquilo que achar mais interessante e o que for compatível ali com questões epidemiológicas, com recurso disponível. Então, fazendo uma síntese, né, do horto à indústria. A gente estava falando sobre o notebook LM, né, professora Daniela? Então, assim, ele faz umas chamadas fortes, né? Precisa passar sempre por revisão. Mas é basicamente isso, né? Em síntese, a evidência, né? Calibrar metodologias de avaliação em saúde com métodos mistos para que as riquezas nativas atravessem esse funil da Rename. O fomento, né? Desenhar uma engenharia logística de repasses previsíveis que garanta o fluxo de caixa, então, e impeça essa asfixia financeira de pequenos municípios, para que eles consigam manter esse medicamento na prateleira. E fornecer, não só manter na prateleira, mas, lógico, dispensar, né? Então, assim, tem que capacitar a equipe e sensibilizar a população da disponibilidade, lógico, né? E fazer girar. A governança, essa intersetorialidade ativa, né? Indústria, saúde, agricultura, meio ambiente, operando na mesma frequência institucional. A professora Daniela também comentou muito sobre esse detalhe. Então, aqui a gente fecha o caso da dona Luísa, né? Então, a verdadeira inovação na política pública só se realiza quando o planejamento, lá no Ministério, em Brasília, se transforma em uma receita perfeitamente aviada e dispensada à dona Luísa, né, na sua unidade local. Comentei com vocês sobre alguns marcos regulatórios da Anvisa, são esses aqui, gente, quanto aos fitoterápicos. Essa daqui foi emitida em dezembro de 2025, está aqui a resolução 1004, quanto ao registro e a notificação, né, sobre as possibilidades, e já entendemos, cadê a cannabis? A cannabis está aqui. Então, tem novas resoluções também, essa daqui 2013, 2014, 2015, de 2026, e agora de fevereiro acabou de ser lançada, e assim, eles estão elevando o sarrafo da produção de produtos à base de cannabis, equiparando agências regulatórias internacionais. Então, quem produzir no Brasil vai, inclusive, estar aí apto a exportar, né? Essa regulamentação foi impulsionada pelo STJ, garantindo a segurança jurídica na produção em solo nacional e a integração do terceiro setor com foco em doenças graves. Não vou entrar em detalhe nessas duas
normativas, mas está aí para que quem queira entender um pouquinho mais sobre esse eixo de acesso, financiamento, para redução aí dos custos com a judicialização, né, a importação dos óleos de cannabis. Então, assim, esse é o cenário regulatório atual, ok? Então, da minha parte, era isso que eu tinha preparado. Tem mais uma aqui. O Brasil, nós temos aqui, quanto aos fitoterápicos regularizados, aqui no geral, fitoterápico, em média 350 produtos, olha o Reino Unido, em média 3.000, Alemanha, 10.000 produtos fitoterápicos ali regularizados. Então, a gente vê uma melhora, a gente enxerga no horizonte uma melhora com essa regulação, especificamente sobre a cannabis. O terceiro setor, ele entra ali nas associações, né? Tem mais de 200 associações que produzem óleo de cannabis hoje no Brasil. Então, eles estão ali colocando um olhar para que seja feito um acompanhamento desse paciente, para que produzam dados, né? Então, com isso, tende também a ampliar mais essa política e, de repente, até no futuro, quem sabe eles possam entender aí produtos à base de cannabis como sendo também um fitoterápico, né? Então, hoje ele está nessa categoria específica, ok? Obrigado, Adriane, obrigado, professora Daniela, obrigado vocês que estão aqui com a gente, obrigado pelas perguntas, pela participação.